Muitas pessoas ainda têm medo de dentista, né? E principalmente de fazer algum procedimento com os implantes dentários. Nós vamos conversar agora com o Dr. Ederson sobre isso para tirar todo esse nosso medo. Tudo bem, Ederson? Boa tarde, Rose. Boa tarde, Prazer te pessoal. receber aqui de novo, né? Ah, sim, sempre bem-vindo. Sempre que vocês chamarem, a gente vem com o maior prazer. A gente sempre sabe que as pessoas, principalmente os mais antigos, têm muito medo de dentista, né? Talvez essa geração agora venha com não tanto medo. E principalmente medo de quando se fala de fazer implante, né? Exatamente. Aqui é um procedimento que muitas pessoas não conhecem. Então, talvez o maior fator, Rose, seja a falta de informação. Quando a gente fala de implante, muita gente ainda acha que é um procedimento difícil, que acha que é complexo, pergunta se tem que ser feito em hospital. E não. Depois que a gente mostra, explica, desenha, mostra fotos para o paciente, não de cirurgia, fotos de antes e depois, o paciente enxerga o que vai ser feito, vê o resultado, o paciente geralmente fica mais tranquilo. Associado a isso tem esse fator que aconteceu muito antigamente, que pessoas tinham problemas com o dentista, extraíam dentes que não precisavam, o paciente sentia dor na cadeira, não era bem orientado, não era bem A medicado. criança cresce assim. Hoje já tem um odonto, pediatra, que a criança já começa a ir, perder o trauma. Né? Até na nossa época, a gente já ia para dentista, não tinha essa diferença, né? Então você ficava, ai meu Deus, dente, já ia com aquele trauma, né? É muito complicado. Já falei algumas vezes, inclusive aqui, a minha família, como a maioria das pessoas que ouvem em casa, veio do sítio, né, Rosi? Então, antigamente, não tinha muito cuidado e realmente faziam procedimentos que hoje a gente tenta sempre salvar um dente. Antigamente, se extraía muito fácil. Hoje, crianças, elas passam pelo pediatra, vão cuidar. Normalmente, a cárie, que é o que mais afeta as crianças, é uma doença, ela pode ser controlada. Então, a criança que segue acompanhamento com o pediatra, é normal ela chegar até a idade da adolescência, juventude, e nunca ter sido feita anestesia. Geralmente, vai fazer na época de tirar o siso, 17, 18, 20 anos. Então, isso é rotina. Hoje em dia, não precisa, eu falo para o paciente, não precisa levantar 3 horas da manhã para escovar os dentes. Se ele tiver a informação correta, se ele souber cuidar, ele vai ter uma vida normal com aquela doença que é a cárie controlada. Ele não vai ter essa doença. Não vai ter. Tem se falado muito também hoje em sedação consciente, né? Exato. Então, assim, como ela é indicada? São para pacientes que realmente têm muito medo? Ou todo implante é legal fazer sedação consciente? É importante frisar que ela serve não só para implante, mas para qualquer procedimento odontológico. O implante, assim como outros procedimentos, são tratamentos de dentista, Rose, no consultório, na cadeira de dentista. Sedação consciente é aquela sedação em que pode ser feita via oral, a gente usa uma medicação, monitora o paciente, pode ser até feito via endovenosa, aí nós temos uma parceria que o anestesista faz isso na clínica para a gente, é um médico que cuida e que monitora o paciente, e o paciente ele vai ficar relaxado, tranquilo durante o procedimento, né? Quando é endovenosa, sempre o paciente dorme, na via oral alguns dormem, alguns ficam relaxados, mas enfim, não é aquela sedação que se faz no hospital, que é a anestesia geral, que tem uma sedação inconsciente, precisa passar aquele tubinho para respirar, nada disso. É simplesmente uma medicação, que é via oral, ou uma medicação que o médico faz ali na hora, e o paciente vai na cadeira mesmo do dentista relaxar. Os Não só pacientes, para implante. para Se qualquer alguém faz procedimento. tratamento de canal também, que é um tratamento de canal, E muita muita gente não gosta, né? tratamento de canal, extração de siso, cirurgias de implante, procedimentos de tratamento de gengiva, onde tem algumas raspagens, curetagens. Tem procedimentos que o paciente morre de medo, abomina. Ah, doutor, tratar canal eu faço, mas se tiver que fazer implante eu tenho medo. Implante eu faço, se tiver que fazer um enxerto, nossa. Então, assim, o paciente às vezes tem algumas limitações, muitas vezes por falta de informação ou porque já passou problemas na cadeira. Então, seja para qualquer tipo de tratamento, a sedação funciona muito bem. Antigamente, a gente tinha que pegar esse paciente e ir para um hospital, pacientes com síndrome do pânico, pacientes com pavor de dentista, fobias, né? Hoje não, hoje seja lá qual for o tratamento, e principalmente para cirurgias, como de implante, a gente faz isso dentro da clínica com acompanhamento de anestesista. É verdade que também o implante ele melhora muito o paladar, depois que a pessoa, né, faz o implante, tira o que estava usando, vai melhorar também o paladar dele. Exato. O caso típico, Rosa, é quem está em casa e usa aquele tipo de dentadura, que são aqueles dentes, a gente chama de prótese total. Perdeu todos os dentes da parte de cima. A dentadura ela é feita de resina e ela fecha o céu da boca. Quando a gente faz a cirurgia dos implantes, depois coloca os dentes somente na posição dos dentes, a pessoa que está em casa tem que entender que o céu da boca fica totalmente livre. Então a pessoa volta a sentir temperaturas, quente, frio, seja do cafezinho, do sorvete, do que for, e volta a sentir gosto de muitas coisas que a dentadura, por ter aquela resina no céu da boca, isola. Então muda e muito o paladar de quem faz o implante, Rose. Tem gente também que faz implante porque tem medo, tipo assim, o implante, a prótese, né, a prótese fixa, ela vai ser tão resistente quanto um dente natural? O dente vai ter a mesma força do que um dente todos natural. não sejam naturais mesmo na boca, todos os dentes. Vamos supor uma pessoa que está com 2 dentaduras, parte de cima e parte de baixo. Assim que ela fizer os implantes e instalar os dentes fixos, a mesma capacidade mastigatória, ou seja, a mesma força que tinha quando tinha os dentes naturais, essa pessoa vai ter retornada. É importante dizer que os dentes foram feitos para fazer alguns tipos de força. Então, aquelas pessoas que
teimam em querer abrir uma tampa de garrafa, e a gente vê algumas coisas acontecendo, Rose, e obviamente, Quebra por seja bobeira, né? resina, porcelana, Quebra. dente natural, isso pode sofrer. Agora, as forças que os dentes foram feitos para aguentar, o implante vai aguentar exatamente da mesma Da forma. mesma forma, né? Porque tem gente que abusa mesmo, né? Vixe, e muito. Abre latinha, Parece que vai testando, né? parece que vai testando. Uma hora Não, chega o comigo tá limite. tudo bem, comigo tá... Uma hora chega o limite, né? Quando a pessoa perde um dente, no caso, vai precisar fazer um implante, perdeu o dente. Ele tem que necessariamente, um ou dois dentes, fazer o implante logo após essa perda do dente, ou ele pode esperar um tempinho ainda para poder fazer o implante? É interessante assim, Rose. Vamos supor que chega uma pessoa, a gente consulta, examina e aquele dente, um dos dentes está condenado. Ele vai ter que ser extraído por algum motivo. Problema de gengiva, perda de suporte, raiz trincada. Hoje de manhã na clínica eu atendi uma jovem assim. Fraturou uma raiz, não tem tratamento, aí caso de Como que extração. fratura a raiz? Às vezes um dente com canal tratado ele fica mais friável, como se ficasse mais ressecado, digamos assim. Ao longo do tempo pode acontecer. Pode ser associado... Trincar é morrer? A raiz fica morta? É um dente morto? Não, trincar literalmente ele fraturou, trincou. Igual faz uma rachadura na parede, fez isso na raiz do dente, não tem tratamento. Às vezes isso é causado porque a pessoa rói unha, arranja dente, outras coisas. Mas enfim, tem casos que a gente no mesmo dia, no mesmo momento da extração, extrai, na mesma anestesia já coloca o implante. Tem casos que a gente tem que extrair e esperar aquela região cicatrizar. E tem casos que o paciente já chega pra gente, já faz 2, 3 mais meses que extraiu, Rose. Aí pode ser feito a qualquer momento. Então vai depender sempre da avaliação. Dependendo do que a gente enxergar, aí é uma raiz que não tem problemas de inflamação e infecção. No mesmo dia, se coloca o implante, se tem estrutura óssea, o paciente faz um procedimento único. Então, a avaliação clínica, né, examinar e também ver o exame de imagem, uma radiografia, que seja fundamental. É a partir daí que a gente define o que a gente vai fazer, qual o melhor caminho. O que acontece quando uma pessoa fica muito tempo sem um dente? Ou um ou mais dentes, né? Que fica sem lá mesmo, sem um dente. A tendência é que a região onde perdeu aquela raiz comece a perder estrutura óssea. Então, quem tem em casa uma ponte, uma dentadura, provisório, tudo que for de tirar e pôr, qualquer prótese móvel, pode observar, se já usa há alguns anos, a gengiva como se estivesse murchando, o pessoal fala. O que está acontecendo... Fala que fica com a boca murcha, né? Isso. Depois voltou a sorrir. O que está acontecendo é que a gengiva está só acompanhando o que está embaixo dela, que é a estrutura óssea. Então, devagarinho, não é doença, não é osteoporose, não é falta de cálcio, é falta de raiz ao longo dos anos. Então, seja de um dente, de 2 ou mais, de todos, perdeu a raiz, Rose, a tendência é a estrutura diminuir. Não quer dizer, então, quem está ouvindo em casa, está assistindo, então eu perdi dentes há mais de 10, 20 anos, eu tenho que fazer reposição e enxerto. Não. Muitas vezes a gente consegue driblar esses problemas, mas vai depender, sim, da avaliação do paciente, olhar e ver a raio-x. Você falou em enxerto, né? Enxerto é uma coisa que realmente assusta, né? Quando você fala, nossa, tem que fazer enxerto. Como que funciona e o que é o enxerto, né? E está sempre associado ao implante dentário. O enxerto vai simplesmente repor uma região onde foi perdido um pouquinho de osso. Ele tem várias formas de ser feito, tem vários tipos, não dá nem para a gente conversar isso aqui, mas existe enxerto que se usa do próprio paciente, existe enxerto que a gente compra um materialzinho, que é de origem de laboratório, digamos assim. Existe, eu praticamente não uso, pessoas que usam enxerto de banco de ossos, então existe uma infinidade. Mas não quer dizer que vai sempre ter que fazer essa reposição, esperar um bom tempo antes de colocar os implantes. Às vezes a gente consegue, Rose, fazer isso no mesmo momento. O enxerto? Simultâneo, junto do implante, ou seja, a não pessoa tinha que faz esperar? Eu achava que fazer o enxerto depois de 3 meses só, você ia conseguir fazer Quando vai ter um tempo de espera, ele é de 6 meses, mas tem casos, claro que depende da avaliação do paciente, que a gente consegue fazer isso simultâneo. O que quero dizer com isso? No mesmo dia que vai lá e coloca-se 1, 2 ou quantos implantes forem, a gente promove aquela remodelação, coloca o enxerto junto. Se faz isso, a gente espera uma cicatrização só. Repouso, remédio, todos os cuidados pós-operatórios de vez única. Então, quanto menos cirurgias a gente fizer, mais feliz o paciente fica. Então, existe inclusive essa situação de enxerto simultâneo. Que é assim, aconteceu, corre para o dentista, né? Não deixa muito tempo não, né? Quanto antes resolver, evitam problemas. Dentes que mudam de posição, o de cima que começa a descer um pouquinho, estrutura óssea que vai perdendo. Então, perdeu, quanto antes a gente avaliar e conseguir repor, melhor para aquele paciente. Porque a gente tem que falar assim, é estética. Não é estética, né? É saúde. É funcional, é mastigação. É mastigação, né? Exatamente. Então, não é só pela questão da estética, mas também pela sua saúde. E a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Exato. Hoje, num todo, né? Um dos pacientes hoje de manhã já estava com problemas de estômago, já procurou o dentista por isso. Então, claro que melhora o sorriso, melhora a sensação de bem-estar pela autoestima, mas é preciso repor para a gente conseguir mastigar adequadamente. Ederson, obrigada pela sua presença, tá? Eu que agradeço, Você volte mais vezes aqui no Ver Mais. Pode deixar, com prazer.